Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui para conversarmos sobre esse tema tão instigante, inovador e um grande desafio colocado pela Organização Mundial da Saúde a todos os profissionais que atuam na linha de frente ou que atuam no campo da gestão. E nós, da Atos Inova Saúde, temos uma grata satisfação de trazer esse tema letramento em saúde, como realmente um tema inovador, como um desafio para cada um de nós, professores, estudantes, profissionais da saúde, de todas as categorias profissionais, entendermos de fato o que é isso e por que será que a OMS considerou o letramento em saúde como o sexto dado vital. Então, vamos fazer essa pergunta, né, que é o tema do nosso webinar. O que é esse tal de letramento em saúde? E para fazer parte aqui dessa discussão e enriquecer essa discussão de fato, nós queremos chamar a professora Catarine Lima Moraes, que é professora. Olá, boa noite, Catarina. Rosa. Tudo Catarine, bom? tudo bom? Tudo jóia? Seja bem-vinda aqui no nosso webinar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter a vice-coordenadora da Rede Brasileira de Letramento em Saúde, professora Catarine Lima Moraes, é professora da Universidade Federal de Jataí, com doutorado e mestrado em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás, experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem fundamental e em saúde pública, atua como pesquisadora, principalmente nos temas relacionados à saúde do adulto, letramento em saúde, adaptação transcultural e validação de instrumentos de medidas de saúde, educação em saúde, doenças crônicas não transmissíveis e qualidade de vida. Integrante do Núcleo de Estudos em Paradigmas Assistenciais e Qualidade de Vida, o NEPAC, e Grupo de Investigação em Promoção da Saúde e Integralidade do Cuidados de PIC, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, da International Health Literacy Association, ILA, e vice-coordenadora da Rede Brasileira de Letramento em Saúde, Rebraus. Um super currículo aqui, totalmente disponível aos ouvintes e aqueles que têm interesse pelo tema. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço o convite de estar conversando com vocês sobre um tema que realmente é apaixonante. Muito obrigada. Então, vamos convidar também para fazer parte aqui da nossa roda de conversa o professor Lilimim. Professor Lilimim. Olá, professor. Boa noite. Boa noite, Rosa. Boa noite, Caterine. Prazer, uma honra estar aqui. Estou com uma expectativa muito grande de estar aprendendo sobre o que é esse tal de letramento. Né? Tenho várias perguntas já aqui, pronto para fazer. Então, realmente é uma oportunidade ímpar que vocês me oferecerem estar aqui com vocês hoje à noite. Que bom, professor. E aí, eu não sei se percebeu uma certa provocação e uma certa honra de podermos utilizar a mesma provocação, assim, o que é esse tal de Lean Healthcare, que tem o nosso livro, né, professor Lilimi? E aí o nosso webinar chamando o que é esse tal de letramento em saúde, né? Então, vamos aprender, vamos ensinar, vamos aprender e compartilhar, né? Professor Lilimim é médico, neurocientista, administrador, líder do Grupo de Pesquisa em Inovação e Gestão em Saúde, o GIGS, da Unicamp, editor do Journal of Innovation and Healthcare Management. É professor titular da Unicamp, com experiência internacional em Lean Healthcare, na função de professor visitante no Robert Fuse School of Business do Worcester, tá certo, professor? Polytechnical Institute e no UMass Medical School em Massachusetts, nos Estados Unidos. São nomes complicados e, de fato, está escrito Worcester, mas eles falam Uster. Uster. Então tá, em Uster, ok?
Professor, com todo esse currículo, com toda a sua experiência nacional e internacional, é uma honra e vai realmente agregar muito valor aqui a essa discussão. Queremos agora chamar também a a Jaqueline, que é a nossa terceira convidada. Olá, Jaqueline, boa noite. Boa noite a todos, Catarine, Jaqueline, muito parecido. Tô parecendo aquelas mães que chamam os filhos, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, ter a oportunidade de fazer esse momento aí de conversa. E como o professor Lilimin colocou, né? O que é esse tal aí de letramento? Um tema que ainda não é muito conhecido, mas que é de extrema importância. E eu ouso dizer no sistema de saúde, na comunicação com usuários, ou até mesmo entre profissionais de saúde. Então, também estou bem aí ansiosa, na expectativa, e espero que esse debate aí seja muito rico. Excelente, bem-vindos então todos. E Jaqueline Vasques é enfermeira, especialista em pediatria e neonatologia pela Universidade do Paraná, né? Tem MBA também em gestão em saúde pela FGV, mestrando em gerenciamento de serviços de saúde e enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, tá certo? Então, também com esse currículo e a Jaqueline, a gente teve uma imensa satisfação, assim, que nós nos encontramos na pandemia. Então, a pandemia permitiu um encontro, assim como agora o letramento está permitindo um encontro com a professora Catarine, que também enriquece aqui, o professor Li, que já faz parte aqui dessa jornada que nós temos juntos há mais de uma década. Então, para começar um pouco aqui, eu vou trazer a definição colocada de letramento em saúde, para que aqueles que estão nos acompanhando lá no YouTube possam clicar lá no botãozinho de joinha, de curtir esse tema, de compartilhar esse vídeo, porque assim o YouTube reconhece que é um tema importante e fundamental, e aí isso impulsiona que mesmo durante a nossa transmissão, esse vídeo consiga chegar, né, esse webinar consiga chegar a um número maior de pessoas. Então, isso pode nos ajudar bastante. Aqueles que estão lá, por favor, nos ajudem. E aí também, para enriquecer a discussão, o conceito que a OMS traz de letramento em saúde é como um construto que envolve o conhecimento, a motivação e as competências das pessoas para acessar, entender, avaliar e aplicar as informações de saúde para fazer julgamentos e decisões na vida cotidiana em relação aos cuidados em saúde, prevenção de doenças e promoção na saúde, a fim de se manter ou melhorar a qualidade de vida ao longo do curso de vida. Então, uma definição bastante complexa, um conceito bastante complexo e amplo e que envolve desde daquilo que é o que fazer com tal informação até isso tudo ser transformado no próprio cuidado. Então, eu chamaria a professora Catarine aqui para explorar um pouco e fazer uma apresentação e contextualizar a respeito dos impactos relacionados à não promoção do letramento em saúde nas práticas do cuidado. Professora, fique super à vontade. Aqui agora a casa é sua. Obrigada, Rosa. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí... Vocês veem minha tela? Ainda não. Chegou? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Bom, então, como eu iniciei minha fala, agradeço mais uma vez a Rosa, né? Muito bom estar aqui nessa mesa para a gente discutir sobre um assunto, como a Jaqueline mesmo apontou, extremamente importante. Não tenho nenhum conflito de interesse, né, nessa apresentação. E eu trago também, Rosa, um conceito
que a gente veio discutindo muito no último congresso que a gente teve global agora de letramento em saúde, é que o letramento ele envolve essas habilidades das pessoas para o acesso, para a compreensão, o entendimento, a avaliação e o uso das informações e serviços de saúde para a tomada de decisão para elas e os outros. Existem várias, gente, de definições de letramento em saúde, né? A mais utilizada é a que a Rosa traz, da OMS, e essa é da Health People, né? Eles fizeram uma grande investigação em 2018 para tentar construir ou reconstruir uma definição que eles já tinham desde 2010, e o que vem de novo nessa definição é a perspectiva do outro, né, numa perspectiva de letramento não só individual, mas para um letramento coletivo, letramento em saúde coletivo. Mas e por que letramento em saúde? Por que ele pode ser útil? Os pacientes, as pessoas de uma maneira geral, a gente precisa acessar os serviços de saúde. A gente precisa saber analisar os riscos e benefícios relativos aos procedimentos, calcular doses de medicamentos, comunicar com profissionais de saúde, que talvez seja um grande desafio, avaliar as informações para credibilidade e qualidade, também um desafio que foi imposto principalmente pela pandemia, né, de Covid-19, o que a OMS traz como a infodemia também, interpretar resultados de testes e exames e localizar informações. Então, todo o universo que contempla o sistema de saúde, os serviços de saúde, ele está envolvido no letramento em saúde de alguma maneira. E o letramento em saúde, a gente pode pensar ele nos resultados em dois cenários. No cenário clínico, onde ele é necessário para que as pessoas acessem, utilizem os serviços, interajam com os profissionais de saúde, mas, para além disso, no cenário de comunidade, para cuidar de si, cuidar do outro e conseguir participar de discussões em saúde e realmente fazer a tomada de decisão. Então, quando a gente expande o conceito para uma perspectiva de letramento comunitário, a gente muito se assemelha com as políticas que a gente tem, né, com as diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde brasileiro de participação da comunidade. Então, isso traz a grande importância, a grande relevância que a gente tem para abordar sobre letramento em saúde, embora ainda não esteja nominado nas nossas políticas, né, com o nome letramento, mas existe uma afinidade muito grande entre as nossas políticas públicas de saúde e os pressupostos e os princípios do letramento em saúde. E um estudo que foi feito, um consórcio europeu sobre como que estaria a condição de letramento em saúde dessa população, eles identificaram que 12% tinha letramento em saúde inadequado e mais de 35% possuíam limitado letramento em saúde. Isso a gente está falando de países como Bélgica, como Espanha, como Portugal, além de outros países que também compunham esse consórcio europeu de avaliação de letramento em saúde. Quando a gente olha para esses dados, a gente fica pensando, meu Deus, como será que está a condição de letramento em saúde da população brasileira? É uma coisa que eu fico me pegando, né, assim, vira e mexe, eu olho e falo, a gente precisa conhecer isso no Brasil, né, o quanto que a gente tem de problema ou não de letramento em saúde na nossa população. E o fato da gente não usar, né, na não promoção do letramento em saúde, ele está associado intimamente ao aumento de taxas de mortalidade, ao aumento de taxa de hospitalização e rehospitalização, a menor utilização dos serviços preventivos de saúde, e, consequentemente, maior aumento dos custos de saúde, a uma baixa adesão medicamentosa, a dificuldade de comunicar com os profissionais de saúde e, consequentemente, também a piores desfechos de autogerenciamento de agravos crônicos. Além disso, cerca de 1 a 2 terços enfrentam problemas, né, da população enfrentam problemas relacionados ao letramento em saúde. De 7 a 17% de todas as despesas com saúde nos Estados Unidos no ano de 2016 foram associadas também à questão do letramento em saúde. Se a gente pega a história, né, de como surgiu isso, o movimento do letramento em saúde, nos Estados Unidos, ele vem muito atrelado a essas questões de despesas com o serviço de saúde, né? Então, para eles, é um sexto sinal vital. Então, o sistema norte-americano ele já compreende isso, ele já está inserido em alguns serviços, né, de saúde norte-americanos como o sexto sinal vital.
um impacto, né, que a gente está discutindo hoje, da gente não conversar sobre letramento em saúde, da gente não fazer o letramento em saúde hoje, ele vai resultar, consequentemente, em impactos amanhã. E o letramento em saúde, ele é um problema que ele é universal, ele não é apenas para poucos que são vulneráveis, né, porque muitas vezes no imaginário vem aquela ideia de que o letramento em saúde são para aquelas pessoas, está diretamente relacionado àquelas pessoas que têm baixa escolaridade, aquelas pessoas que não sabem ler e escrever. São fenômenos distintos, né, a escolaridade, a alfabetização, mas eles estão entremanhados, eles estão intimamente relacionados. Então, é importante que a gente tire essa caracterização de que são para as pessoas que estão em situações vulneráveis. E a gente pensar que ele está mais próximo da gente do que a gente imagina. Então é preciso, eu sempre trago essa imagem porque eu acho que ela é emblemática quando a gente fala em letramento em saúde. É preciso que a gente desconstrua esse muro que existe entre os pacientes para que ele consiga acessar, compreender, né, os profissionais de saúde, consiga se comunicar, consiga fazer o autogerenciamento das suas condições de saúde, consiga fazer a adesão medicamentosa, consiga encontrar o serviço de saúde correto. Então, o grande desafio que a gente tem como profissionais de saúde é justamente esse, é desconstruir esse muro, é derrubar esse muro que é colocado muitas vezes entre nós, profissionais de saúde, e o usuário. E para isso, eu acredito que o letramento é um dos elementos essenciais para que a gente consiga alcançar, de fato, esse objetivo. Porque a responsabilidade, ela não é do paciente. Quando a gente começou a estudar letramento em saúde, havia, né, uma tendência da gente aplicar diversos instrumentos que a gente já tem disponível no Brasil e internacionalmente também, mas que o foco era unicamente nas habilidades do usuário. Então, a responsabilidade, de uma maneira ou de outra, ela acabava sendo do paciente ou do usuário do sistema de saúde que tinha condições limitadas, que não conseguia compreender as informações em saúde. E hoje, a gente tem uma mudança de mentalidade em relação ao letramento. A gente sai de uma mentalidade das habilidades pessoais, né, que são aquelas pessoas que têm limitadas capacidades ou habilidades de encontrar, compreender, acessar e usar as informações em sistemas de saúde que são complexos para elas. Hoje, a gente pensa o letramento em saúde da seguinte maneira, que os sistemas não são sistemas de saúde que têm que ser complexos. Os sistemas, eles precisam ser fáceis e eles que têm que ter as habilidades para conseguir abraçar, para conseguir atender a complexidade das pessoas. Nesse sentido, a gente muda o foco e traz e chama a responsabilidade também para nós, profissionais de saúde, e para os sistemas e serviços de saúde. Então, entendendo que o ser humano ele é complexo, eu vou ter dentro do meu sistema pessoas com habilidades várias de letramento em saúde. E o meu sistema precisa dar conta de atender a essa múltipla variedade de habilidades que as pessoas têm. Então, essa é uma perspectiva que vem muito forte agora, da corresponsabilização dos serviços de saúde e a não culpabilização do usuário, né? Porque ele tem um letramento em saúde inadequado, porque ele tem um letramento em saúde limitada. Isso o mundo, né? A gente já conhece isso. A literatura traz para a gente. Mas é preciso agora avançar. No que a gente tem essa responsabilidade? E aí surge um termo que a gente vai ouvir muito falar, que são as organizações letradas. E essas organizações letradas, quando a gente pensa na não utilização do letramento em saúde, elas têm uma responsabilidade gigante, porque dentre esses, são 10 atributos que a própria Organização Mundial de Saúde hoje já concebe como sendo essenciais para que se tenham essas organizações e que se promova o letramento dentro dessas organizações. Esses 10 atributos, eles chamam a atenção, particularmente, eu destaco aqui 2 elementos essenciais que eu considero. A formação profissional, de competências profissionais para atender às condições de letramento das pessoas. O serviço de saúde ele precisa ter um corpo de profissionais que esteja preparado para atender às diversas condições de letramento. E dentro do sistema de saúde, ele precisa ter comunicação efetiva.
seja pelo meio da informática, seja pelo meio de cartazes, produções de materiais que são destinados à população. Então, isso vem muito forte, Rosa e colegas, quando a gente vê falar de letramento em saúde, falar na não promoção, as organizações, elas têm um papel muito forte agora. Elas vêm como um termo na literatura como organizações letradas, organizações responsivas ao letramento em saúde, ou organizações amigas do letramento em saúde. Eu particularmente gosto do amiga, eu acho que ela é um termo que fica mais próximo e fica mais agradável para a gente discutir sobre um assunto muito sério, né? Que é o quanto nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto pertencentes a um serviço de saúde, estamos e somos capazes de atender às diversas condições de letramento em saúde da nossa população. E é justamente isso. A organização letrada é a capacidade, a maneira pela qual os serviços tornam as suas informações, os recursos, o suporte em ambiente disponível de uma maneira acessível para as pessoas. Então, eu penso que hoje falar de letramento em saúde é falar também principalmente sobre essas organizações letradas. E como a Rosa bem colocou, né, a própria Organização Mundial de Saúde já traz o letramento como um elemento importantíssimo. Ele na Conferência de Xangai de 2016, é apresentado como um elemento da promoção da saúde, ele é tido como um determinante de saúde, por isso que é extremamente necessário que a gente comece a falar sobre letramento em saúde nas práticas de saúde brasileira. Além disso, nesse summit que a gente teve no congresso que finalizou semana passada, um dos grandes pontos que a gente traz, eu acho que vai servir para a gente discutir muito, é a questão do letramento e a equidade, o letramento e as metas para o desenvolvimento sustentável, e o letramento em saúde como uma política nacional e uma política global. Foram esses os grandes tópicos de discussão dentro da Conferência Internacional, trazendo o letramento em todos esses pontos, para a gente entender a grandeza que é esse fenômeno, a grandeza que é a gente pensar em letramento em saúde. E esse é o caminho, quando a gente pensa, né? O caminho para um cuidado que ele seja letrado. A gente tem e perpassa, né, desde a comunicação verbal, por estratégias de comunicação efetiva, pelo engajamento do paciente. Quando a gente vê a Política Nacional de Segurança do Paciente brasileira, ele já traz o letramento em saúde, isso já é um grande avanço, ele já traz as estratégias do letramento em saúde para uma comunicação efetiva. Então, o Brasil está caminhando. Eu costumo dizer que a gente está tentando correr atrás do que países como os Estados Unidos, como países europeus e a Austrália já vêm trabalhando há algum tempo. E aqui apresento um modelo de cuidado que também foi proposto pelo grupo da Cindy Brack, né, que ela é dos Estados Unidos, e eles trazem o modelo de cuidado, né, que tem o letramento como foco. Então, eles trazem aqui no topo, né, a importância do sistema de saúde, né, para desenhar esse cuidado, a organização desse cuidado, a importância das políticas, né, e das parcerias, as estratégias das organizações letradas que eu comentei agora, que são extremamente importantes para que a gente consiga fazer essa interação, para que o paciente seja realmente informado, consiga se engajar no seu cuidado e consiga, acima de tudo, fazer uma tomada de decisão informada e assertiva para a sua saúde. Então, são aspectos que a gente precisa começar a trazer para a discussão, né? Para a discussão dentro das academias, para a discussão dentro da prática em saúde, né? Às vezes precisamos sair um pouco dos muros da academia e fazer isso, e fazer esse movimento na prática. Porque o que a gente quer é que haja uma libertação, digamos assim. A gente quer que todo mundo consiga acessar as mesmas coisas, que a gente não precise dar aos desiguais o tratamento desigual, que todo mundo tenha o acesso, que todo mundo compreenda as informações, que todo mundo consiga avaliar e usar as informações em saúde para si e para os outros. E lembrando sempre que o cuidar, né, ele não pode se revelar aos atos mecânicos. Quando a gente pensa em letramento, a gente está pensando em um cuidar que ele é particular, que ele leva em consideração o cuidado centrado na pessoa. Que a gente está vivendo uma dependência extrema de tecnologias duras em detrimento de tecnologias leves.
Porque quando eu penso em letramento, eu penso em tecnologia leve. A gente não tem muito gasto, a gente praticamente não tem quase nada de gasto. Por quê? Porque eu estou falando de tecnologia leve. Então, a promoção do letramento ela não é cara, mas ela tem um valor inestimável. Os profissionais de saúde, eles não podem se tornar auxiliares de máquinas executores de protocolos. Nós precisamos sim dos protocolos, são extremamente úteis, mas a gente precisa reconhecer quem é aquela pessoa com quem eu estou cuidando. Porque muitos pacientes correm risco de serem mal entendidos, mas é difícil da gente identificar quem são. Testar níveis gerais de leitura não garante a compreensão do ambiente clínico, e todos se beneficiam com informações claras. E eu finalizo a minha fala, que eu acho que é extremamente pertinente ao falar de letramento, que é, se alguém verdadeiramente é capaz de levar uma pessoa a algum lugar, é preciso, antes de mais nada, ter o cuidado de encontrar aonde ela está e começar por ali. Essa é a arte de ajudar, e eu acho que a gente consegue encontrar muito dessas pessoas por meio do letramento em saúde, conhecendo o letramento em saúde delas. E o letramento em saúde salva vidas, economiza tempo e economiza dinheiro. Estamos nada mais que pertinente no meio do letramento em saúde, então é muito bom estar falando com vocês. A Rebraus tem um mês comemorativo, né? E a gente vai comemorar na semana que vem, fazer um ecos do que foi o Summit da semana atrasada. E deixo, né, o contato para quem quiser falar um pouquinho, discutir, estou à disposição. Muito obrigada. Nossa, excelente, Catarine, muito obrigada. Muito legal. Professora trouxe aí aspectos fundamentais da visão de uma ruptura realmente, de uma visão individualizada, mas trazendo uma expansão para uma visão coletiva. E eu ousaria dizer que nós temos aqui um aspecto fundamental no Brasil, que a gente pode ter dificuldades com o letramento atualmente, mas nós temos um fator que nos diferencia de muitos países do mundo. Eu diria que somos privilegiados de termos um sistema único de saúde capilarizado e extensivo assim, a todas as regiões brasileiras, e aí a gente pode dizer isso até por conta do que nós temos vivido e experienciado com a própria vacinação da Covid-19, que assim consegue chegar aos rincões desse país continental. Então, por um lado, temos o desafio realmente de sair do campo de uma avaliação mais individual e também ousarmos ter uma política pública de saúde que tenha uma visão mais coletiva, mas ao mesmo tempo a gente tem realmente o privilégio de termos o SUS conosco, né? Então, gostaria também de dizer que a respeito, você apontou um aspecto fundamental, que é a equidade tanto no campo nacional quanto no campo global, realmente, e aí se nós olharmos o Brasil, que é continental, nós temos várias particularidades a serem avaliadas regionalmente e muitas vezes dentro da mesma região, aspectos relacionados aos próprios municípios. Então, muitíssimo obrigada por essa primeira etapa aqui do nosso webinar. E aí, então, eu vou convidar o professor Li para fazer agora, para poder fazer a sua fala. E eu vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se vocês já estão vendo. Está com alguma dificuldade, parece. Deixa eu parar e vou começar novamente. Deixa eu iniciar novamente, ver aqui por que deu problema. Acho que agora a gente consegue. Professor, fique à vontade. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado, Caterine, pela sua aula. Aprendi um monte. E a frase final me lembrou Milton Nascimento, né? Nos Bailes da Vida, que tem uma estrofe que termina com a roupa encharcada e a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. E, de fato, a gente precisa ir onde a pessoa está, na realidade dela, e conduzir,
né? Como bem disse a mensagem que você traz no final. E achei fantástico, fantástico. E, assim, no mundo político, como o Brizola já falava, né? Se você acha que a educação encara, imagine a ignorância, né? Isso vale também para a saúde, né? Então, se a pessoa não sabe sobre a questão da saúde, não é literado, né? Não é alfabetizado, imagine o custo do analfabetismo, como você bem mostrou, que é caríssimo, caríssimo, né? Deixa eu ampliar aqui a tela aqui. Eu pedi para a Rosa projetar esse slide, que é um relatório de uma empresa de consultoria, né, que é a Aquila. E ele volta e meia solta o relatório sobre o cenário dos municípios na questão da gestão. É um índice de gestão municipal. E é bem interessante porque ele traz alguns indicadores e traz um certo ranqueamento, uma classificação, né, de como está a cidade em 5 dimensões. E uma das dimensões é a questão da saúde e bem-estar. Né? E eu recebi esse relatório do pessoal e até eles estavam perguntando a minha opinião de como interpretar, né, esses achados. E tem uma métrica dentro dela, desse relatório, que a Aquila usa, que é derivado do IDH, né, que é Índice de Desenvolvimento Humano, e que tem 3 pilares aí principais dentro do índice que eles usam, que é a longevidade, quantos anos que a pessoa vive, né, que está aqui, a expectativa de vida ao nascer, que é o item 2 na linha, talvez, né, acho que vocês podem ver, e outros que estão no outro, né, outra tabela, outro, digamos, parâmetro que eles avaliam, que é a idade, né, a porcentagem de jovens que se alfabetizam e a renda, digamos, per capita da família. Obviamente, tem outros elementos que compõem, né, esse índice que é desenvolvido pela essa empresa. Então, dentro desse item saúde e bem-estar, tem lá a cobertura de estratégia de saúde e família, né, em porcentagem, que você espera ter máxima cobertura possível, porque é através de estratégia da família, né, que realmente você tem expectativa de fazer atenção básica, fazendo a prevenção e promoção da saúde, né? Daí depois expectativa de vida ao nascer, daí número de leitos hospitalares do SUS, né, por 1.000 habitantes, é uma métrica simples de calcular, número de profissionais de saúde por 1.000 habitantes, e daí proporção de internações sensíveis à atenção básica, quer dizer, era supostamente doenças que poderiam ter sido evitadas, que sejam internações, se tivesse, né, feito o devido cuidado, que aí estaria havendo um pouquinho do item da cobertura de estratégias da família, né? Quer dizer, você esperaria que maior cobertura, maior eficiência, você realmente reduziria o número dessas internações, né, através de medidas de prevenção, cuidados primários. A taxa de mortalidade infantil, né? Então, em termos de também avalia a questão da atenção básica, né, do cuidado da gestante e a assistência ao parto. E eles trouxeram 2 índices novos, né, que é casos Covid-19 por 100.000 habitantes, e mortes por conta do Covid-19, né? Então, até para ver a eficiência da estrutura em estar lidando com essa infecção. Mas para essa nossa conversa, eu vou, obviamente, me ater em 2 elementos aí que eu achei que é bastante pertinente, né? Que, obviamente, não é uma coisa unicamente que vai explicar, né? A gente tem várias possibilidades, mas eu queria chamar a atenção para item 1 de coberturas e estratégias da saúde da família, né? Que se for olhar em Campinas, que está em azulzinho, Bragança Paulista, Sorocaba, Piracicaba, Serra Negra, que são cidades aí da região nossa, né? Que, quem sabe, vocês vindo para cá, a gente pode, a Rosa, nós fazer um passeio com vocês nessas regiões, que é bacana, pelo menos em Serra Negra ali, né? Que é a região serrana, de termas, coisa e tal. E se a gente for olhar, né,
a porcentagem de estratégia da família em Campinas é de 56%. É um número razoável. Daí você vê em contraposição em Bragança Paulista, basicamente não existe, é 4%, está abaixo, né? E em Serra Negra está bem alto, 82%, né? Realmente bacana aí. Inclusive, foi feito aquele estudo, né, da vacina na população, acho que foi lá na Serra Negra. Mas a gente pular para proporções de internação sensível à atenção básica, a gente vê que em Campinas está 25%, né? E esse número ele está muito equilibrado, 20% mesmo em Bragança Paulista de 4%, Sorocaba 18%, até, né, Serra Negra, que supostamente a gente esperaria ter uma queda, de fato está mais. O que significa isso, né? Eu não posso deixar de imaginar que talvez a questão do letramento de saúde não esteja aí, né, tendo o seu papel aí nessa questão. Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção, de que, obviamente, tem outras medidas de melhorar, mas certamente a mensagem que eu passaria para o gestor da saúde, que, olha, vocês precisam estar atento aí à questão do letramento, né, da saúde, e que o município precisa urgentemente de ter, né, isso dentro, digamos, das suas tecnologias leves aí, né? Não é caro de ser implementado, mas certamente vários desses indicadores elas podem melhorar, né, com acesso e implementação aí dessa tecnologia que a Caterina bem explicou. Então, se a gente for olhar aqui em termos da análise da Aquila e GMA, esses 4 municípios da região, eles estão ou na fase crítica, né? Quer dizer, eles estão abaixo de 50%, ou estão em desenvolvimento ainda, quer dizer, não tem nenhum que está desenvolvido, e muito menos em estado excelente. Eu falo aqui de Campinas, né, Rosa, eu somos daqui, tiver uma oportunidade de ver um pouquinho o orçamento, é uma cidade que tem um bom orçamento de 1 bilhão e pouco, né, para cá. Então, não é uma cidade que é desprovida de recursos para assistência e à saúde. E que acho que a questão de investimento, obviamente, tem necessidade de outras esferas, até inclusive, vou fazer uma propaganda aqui, Rosa. No sábado eu vou estar numa mesa na Campinas Health Tech, né? Sábado às 10h40, e vou voltar a apresentar esses slides, né? Que hoje estou falando de letramento, e lá eu vou estar falando também outros, né, elementos que eu acredito que são importantes para mudar essa realidade, fazendo um acréscimo, digamos, de nível aí, né? Sair do desenvolvimento para desenvolvido, e, obviamente, esperando que o serviço de saúde e bem-estar dos municípios possam alcançar a excelência operacional. Bom, eu vou terminar o slide. Eu gostaria de fazer alguns comentários em cima do que foi falado do Caterine, resgatar um pouquinho do meu papel como médico e que atuo já há algum tempo na campanha Epilepsia Fora das Sombras. Eu vejo a minha sócia que está aí, a Isilda, né, que a Rosa conhece, que também é uma enfermeira, né, uma enfermeira raiz, e que trabalha comigo, né, na ONG, a Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia. Foi uma ONG que ela nasceu para desenvolver um projeto da Organização Mundial da Saúde. É um projeto chamado Epilepsia Fora das Sombras. E um dos elementos que realmente dói na alma, nossa, Caterine, Jaqueline e Colombrini, né, para tudo e tal, né, é a lacuna de tratamento. Né? Isso do ponto de vista médico. Obviamente, questão de estigma, exclusão, mas na questão do lacuna de tratamento, que são pessoas que têm epilepsia, né? Têm crise, mas não estão sendo tratadas. Né? Nós temos uma epidemiologia, um estudo, né, epidemiológico que a gente usa em termos de dado mundial, de 1% da população tem alguma forma de epilepsia. Né? 1%.
Então, não é um número desprezível, é um número grande em termos globais. Se a gente falar que o mundo está na casa de 7 bilhões, nós estamos falando de 70 milhões de pessoas que têm alguma forma de epilepsia. E, obviamente, né, a Caterine já mencionou, mas eu gostaria de salientar, existe uma disparidade muito grande entre países ditos ricos e países ditos pobres, aí, né? E que a questão da lacuna de tratamento, né, é muito fácil de entender de que em países pobres, né, essa lacuna é muito maior do que em países mais ricos. Em termos de escala mundial, global, é gritante o número de pessoas que não estão sendo tratadas, né? Estima-se que mais ou menos 80% das pessoas com epilepsia no mundo não recebem tratamento adequado. Não recebem tratamento adequado. Então, quando não se trata essas pessoas, obviamente aumenta a morbidade, a pessoa tem a crise, cai e se machuca. Obviamente, o entorno social, o preconceito, o estigma, ele realmente aparece muito mais. A questão de morte e mortalidade associada a crises não controladas é maior. Então, nós estamos diante de uma situação em que tem uma maior mortalidade, né? E a gente fez um estudo por conta desse projeto que, né, eu fui coordenador aqui no Brasil da OMS. A gente viu que aqui na região de Campinas, mais especificamente no bairro onde eu moro, que é Barão Geraldo, acho que é uma das regiões que maior número de PhD por metro quadrado, né, um dos maiores, né, índices de classe AAA, né, tem acesso universal à saúde, tem duas universidades, a Unicamp, que está do lado, e a PUC, né, e que tem acesso à saúde, né, pressuposto universal. A taxa de lacuna de tratamento inadequado nesse bairro é de 40%. De 40%. Então, isso é uma realidade, digamos, de uma realidade brasileira muito, né, digamos, pequena, né? Acho que a realidade brasileira é outra, né? E então a gente pode imaginar que esse número é maior. E, obviamente, na ocasião, né, várias possibilidades de interpretar esse dado, de por que as pessoas não tratam, né? E acho que voltamos a um dos elementos da questão do letramento, né? Letramento. Por mais que a região seja afluente, de classe econômica mais abastada, tem a questão do letramento que a gente vê que não necessariamente ela é bem feita, como a Caterine bem disse, né? E isso acho que é uma necessidade, cada vez mais, do sistema de saúde estar olhando para isso. Então, no modelo, né, que a Caterine trouxe aqui, que a gente vê na tomada de decisão, agora usando o meu chapéu de neurocientista, né, de como que a pessoa toma a decisão, né? Como que eu vou tomar a decisão. Quer dizer, as engrenagens aqui dentro da cabeça, né? Se a gente pegar aquela cabeça do Homer Simpson, tem aquele macaquinho que bate bum, 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 né? Tal. É uma caixa, né, preta que você tem que realmente desvendar, mas que, obviamente, tem os elementos que a gente entende que são essenciais. Número um é a capacidade da pessoa entender, né, o que está sendo colocado para ela. E nisso sempre vem de que o jargão médico, a terminologia médica científica, ela não é rapidamente transponível para pessoas não médicas, não cientistas, ou o que quer que seja, né? Então, a questão de matriz de comunicação dentro, digamos, dos serviços de saúde, ela ainda precisa ser melhorada, né? Matriz essa de comunicação entre as equipes, as próprias equipes, né? Que a gente fala que muitas vezes existe uma dificuldade dos próprios membros da equipe entender uns aos outros, e daí como fazer com que essa mensagem
ela chega de uma maneira ao paciente de uma maneira efetiva, que nem você falou, né? De fato, muitas das coisas que às vezes eu me pego explicando aos pacientes sobre o mecanismo fisiopatológico da doença, a gente consegue ver de que aquilo está entrando aqui e saindo aqui, né? Então, talvez para ele, no contexto dele, até é difícil, em termos de ambiente, né? No caso ele está imerso, de eu competir com as crenças já que existem nele, né? De que a doença minha é por conta de uma possessão demoníaca, né? Essa figura, esse entendimento que ele tem, faz sentido para ele em termos de construto do indivíduo. E eu vou chegar com uma explicação alternativa de que isso é porque tem um desbalanço hidroeletrolítico de íons, né, de sódio. Quer dizer, isso é tão surreal, fantasmagórico na cabeça da pessoa, quanto o espírito que toma ele, que é muito mais fácil de entender, né? Vem um cara, um espírito tal, entra na pessoa, do que aquele sódio, que sódio é esse, que canais iônicos, que potencial de ação que é esse. Então, que eu vejo que realmente dentro da cabeça da pessoa, a questão do entendimento, as matrizes de comunicações aí, elas precisam, digamos, serem trabalhadas, que aí vem a questão de acesso à informação, né? E, como foi falado, a infodemia, o acesso à informação, hoje a gente compete contra o fake news aí, né? Esse acesso acaba sendo dificultado porque a gente tem algumas figuras que são os influenciadores, ou dito influencers, né? E realmente é difícil competir com essas pessoas, né? Porque elas falam de uma linguagem mais atraente, mais sexy, né? mais que se aproxima da realidade do indivíduo. Então, a saúde, quer dizer, além de a gente ter dificuldade de tratar o assunto em si, a gente tem que competir. Temos concorrentes sérios aí, né? Concorrentes sérios, e concorrentes esses no nosso ambiente, né? Que são, digamos que não posso deixar de falar que são as igrejas também, né? As igrejas que estão aí concorrendo, né? Em termos de acesso a essas pessoas que têm um tipo de letramento, né? Muito eficiente, por sinal, que eles têm, e que de fato a gente deveria estar aprendendo muita coisa com eles. Mas dentro desse arcabouço, né, de tomada de decisão, entre acesso, né, à informação, entre a questão de entendimento e outro aspecto de capacidade de avaliação, né, e aquela coisa, a avaliação é muito influenciado pelos pares, né, tanto que acho que vocês devem conhecer um estudo já antigo de grau de persuasão do médico em influenciar o paciente a fazer o uso da prescrição, né? Então, eu, como médico, prescrevo o remédio, qual que é a pessoa mais influente dentro dessa cadeia em fazer com que o paciente vai tomar ou não o remédio? E acabou que a pessoa mais influente é o vizinho, né? Na tomada de decisão. O médico está no 5º lugar, tal. Eu não sei quem que entra, acho que entra o farmacêutico, mas o número um é o vizinho, né? E até sempre falo que dentro da arquitetura do sistema de saúde e na saúde da família, a gente tem um vizinho, que é o agente comunitário, né? E é uma pessoa que está na comunidade, que ele trabalha como agente comunitário e que muitas vezes, eu até vejo, sempre faço quando eu posso, né, uma certa crítica às equipes de que a gente não valoriza o suficiente o agente comunitário e que ele é uma peça fundamental, digamos, para trabalhar a questão do letramento. E acho que a gente deveria também, né, nesse espírito de letramento das equipes, letrar todo mundo, né, dentro desse espírito. E a questão do próprio serviço de saúde, eu achei fantástico o que você falou, Caterine.
né? Hoje eu tenho que rever um pouquinho o meu conceito sobre a questão da equidade e a questão da liberdade, né? A gente fala muito em equidade, muito baseado, digamos, no relatório, né, da IOM, né, que é o errar humano, e lá dentro das 6 dimensões que a gente fala é equidade. E a gente entende de que a gente, né, tem a sociedade que é bastante desigual, né, e que a gente precisa tomar efetivamente medidas para poder equalizar um pouquinho essa desnível. Mas, contra de fato, a gente não deveria, talvez, estar preocupado com isso. A gente deveria, de fato, estar derrubando todos os muros, as barreiras, que é a liberdade. Eu agradeço, Caterine, por você trazer esse enfoque, né? E acho que eu vou precisar rever um pouquinho esse item em particular de equidade dentro do sistema de saúde, né? Acho que é um ponto que a gente deve evoluir, né? Dado o fato que, porque a gente lida com tanta limitação, né, nos nossos recursos, de disparidade, de injustiça social, de desigualdade, que a gente fica tentando, né, brigar para tentarmos salvaguardar os injustiçados, os desiguais. E, nesse sentido, até saiu um editorial, não, uma série grande, né, no New England, sobre as questões de desigualdade estrutural da cidade, que mostra claramente, né, de todos os equipamentos sociais para a promoção da saúde, leia-se parque, né, especificamente parque, né, recreativo, áreas verdes, você não tem isso em regiões pobres, né? E se pergunta por que aquele paciente, né, que tem asma, ela não melhora lá na periferia? Por que ela não melhora? A culpa é do paciente que não, né? Novamente a gente joga a culpa no paciente, enquanto que de fato, né? É que a mesma coisa que eu falar para a Jaqueline e tal, né? Olha, Jaqueline, você é culpada por você não saber usar direito o computador, o Windows, tal, né? Quer dizer, eu sou cliente. O serviço tem que ser feito para mim, não que eu não sou culpado, quer dizer, quem que é culpado, de fato, é quem provê um serviço que não está qualificado, né? Então, acho que precisamos rever urgentemente, né, essa questão e, sobretudo, né, a gente vê a culpa sempre recai nos pobres, né, nos menos favorecidos, e a questão do letramento da mesma maneira, né? E a gente sempre também sai do pressuposto, que acho que é uma falácia, é um ponto perigoso, né? Que por isso que eu acho que a sua frase final de a gente precisa ir aonde a pessoa está, né? Em vez da pessoa vir até a sala de aula, de que ele não vai entender, né? A gente, infelizmente, existe a profecia que se concretiza. Se a gente fala que nosso paciente não vai compreender, ele não vai compreender mesmo, porque você já colocou em si toda a sua, né, capacidade ou incapacidade, eu digo capacidade porque você vai fazer de tudo para que a sua palavra se torne real. Ele não vai compreender, viu? Não disse, né? E até para justificar. Então, esses são pontos que eu vejo que do letramento e que acho que foi a provocação que a Rosa me pediu, né, do hiato, né, entre entender, entre a gente falar e a compreender. Mas eu quis trazer um pouquinho desse meio termo, né, para essa discussão. Bom, eu vou parar aqui, agora vou escutar a Jaqueline, né? Depois a gente pode voltar. Eu gostaria muito de escutar também o que vocês acharam dos pontos que eu trouxe aqui, né? Até para fim de aprendizagem.
Professor, super obrigada mesmo, porque fez, acho que, uma super conexão entre aspectos relacionados a indicadores de políticas públicas de gestão que permitem aos gestores fazerem análises e tomadas de decisões para viabilizar as políticas públicas, né? Então, essa conexão que fez entre o percentual do Programa de Saúde da Família, o alcance do Programa de Saúde da Família com as internações sensíveis da unidade básica, então isso tudo tem uma correlação direta de nós fazermos também, assim, despertarmos os gestores que o letramento, a Caterine colocou na sua fala, a abordagem tanto clínica, do ponto de vista do indivíduo, quanto da própria comunidade. E também podemos acrescentar dos gestores, né? Porque os gestores vão ter resultados a partir do próprio resultado clínico, resultados de indicadores de gestão, né, de otimização de recursos, de melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para a comunidade, e isso tudo pode, em algum momento, reduzir essa lacuna que o professor Lee nos traz, a respeito do tratamento existente, particularmente abordou a respeito da epilepsia, mas que, na verdade, se reproduzem, podemos dizer, em todos os pacientes que tenham doenças crônicas particularmente, muito ligado também à exaustão do próprio tratamento da doença crônica, que leva ao longo do tempo a isso, mas também aos demais pacientes. Existe uma lacuna, porque existe não só a epilepsia, quando eu estudei bastante a respeito do letramento com outro nome, durante o meu mestrado, era para doentes que viviam com HIV/AIDS, né? Então, qual é a primeira barreira a ser vencida? É o preconceito, né? E é o preconceito, muitas vezes, do próprio profissional, né? Não é só do paciente em relação à comunidade, mas... Então, assim, há uma mistura muito grande de fatores que envolvem tudo isso. O que eu acho fenomenal no letramento em saúde é que a gente está falando de uma tecnologia leve. Nem levedura ela é leve. Ela fala das relações humanas. Então, assim, é o resgate, de fato, do clínico, né? Daquele clínico que consegue, através da anamnese clássica, sem ter grandes investimentos em propedêuticas, em equipamentos, mas é aquele que consegue, com o seu estetoscópio, com a sua avaliação do turgor da pele, da cor da pele, se há um processo inflamatório ou não, se a palpação fez sentido para aquilo que ele estava procurando, se ele encontrou ou não. Então, são aspectos dessa realidade da tecnologia leve que foi suplantada, e sem nenhuma crítica ao fato de termos as tecnologias como apoiadoras, tanto do diagnóstico quanto do tratamento, mas nós não podemos abandonar as tecnologias leves, né? E aqui eu trago também até um aspecto do agente comunitário, né? E aí a importância de nós trabalharmos a questão do letramento no campo da gestão, para que nós trabalhemos o letramento entre nós profissionais. Porque muitas vezes o que acontece é que aquilo que a gente fala numa sala de capacitação para as pessoas, boa parte daquilo que é dito não é compreendido, como o professor Lee disse. Entrou aqui a neurofisiologia e saiu por aqui, porque tinha muito íon naquela história, né? E uma parte deles, assim, que será que é isso? Então, assim, repensar a maneira como falamos, e isso tudo é o dia a dia e é um aprendizado absolutamente contínuo. E aí eu ousaria dizer que isso, além de nós estarmos trabalhando aqui com letramento em saúde, a gente está falando de Lean Healthcare também, que é, na verdade, assim, a razão de ser da própria Atos Inova, a saúde. Mas por quê? Porque traz o aspecto do quanto é importante colocarmos o paciente no centro da atenção. E se nós colocarmos o paciente no centro das atenções, isso vale para o gestor,
vale para quem faz atendimento clínico e vai valer para todos aqueles que estão ao redor do paciente. Então, entendo aqui, professor Lee, que sua fala absolutamente é complementar e enriquecedora da fala da professora Catarine, e agora nós vamos chamar a Jaqueline, a enfermeira Jaqueline Vasques aqui, para fazer a sua apresentação, e aí a gente abre para uma discussão. Lembrar que as pessoas que estão nos assistindo, se puderem dar uma curtida aqui, compartilharem esse nosso vídeo, né, esse momento nosso com outras pessoas, para que mais pessoas possam usufruir desse assunto tão importante que é o letramento em saúde. Jaqueline, a fala é sua. Mais uma vez, boa noite a todos. Depois de falas tão ricas como essas, né, grandes mestres aí, estou encantada. Nem sei se é necessário ainda a minha fala. A aula ali da professora Catarine, excelente, e virou até poesia, né, parafraseada ali pelo professor Lilimin. Fiquei aí encantada e pude aprender muito. Então, sem me delongar, quero aproveitar ali a fala da professora Catarine, quando ela traz de que forma o letramento ele pode ser útil. Então, isso é uma das coisas que muito eu me pergunto. Eu sou aí apaixonada pela parte de qualidade e segurança da pessoa no sistema de saúde. E tenho um pouco aí de experiência, tanto no sistema público quanto privado. E do pouco que eu trabalho aí com melhoria contínua, eu me pergunto assim, de que forma a gente pode aí promover a qualidade no sistema de saúde através do letramento, através de uma comunicação e abordagem efetiva. E qual o impacto disso no sistema de saúde integrado, ou seja, na rede de atenção à saúde? Então, o que é a rede de atenção à saúde? São pessoas e serviços que têm propósitos em comuns. Então, de forma integrada, o propósito é o quê? Gerar valor ao cliente. E o que é valor aos nossos usuários, aos nossos clientes? É uma atenção à saúde de qualidade. Então, é eu ser atendida de uma maneira efetiva que consiga resolver ali o meu problema ou evitar, né, o surgimento de um outro problema ou agravamento de uma determinada doença. E também, se eu for atendido de forma efetiva, eu sairei satisfeito, feliz com aquele atendimento. E aí, se eu fui atendido em tempo oportuno, eu vou evitar sobrecarregar o sistema de saúde e utilizar níveis de atenção mais complexos que têm um custo maior para o sistema. Então, desta forma, eu também o quê? Otimizo recursos em saúde, evito custo para o meu sistema de saúde. E aí também eu terei profissionais de saúde mais satisfeitos, né? Não estarão aí sobrecarregados, exaustos, que é o que a gente muito vê, principalmente nesse momento. Então, o que eu observo? Desta forma, eu consigo alcançar aí a quádrupla meta, né? Preconizada pelo Institute for Healthcare Improvement. Então, gente, eu quero trazer aqui um exemplo mais prático. Eu gostaria que todos vocês pensassem a rede de atenção à saúde. Então, a atenção primária à saúde, a atenção especializada à saúde e a atenção hospitalar. E aí, vamos fazer a jornada, rapidamente, de um usuário. Vamos supor que nós temos o usuário X, o usuário é a pessoa, né? A pessoa X, que tem 61 anos e teve aí a perna amputada por conta do diabetes. E aí, vamos fazer um raciocínio de como o letramento em saúde, utilizado da maneira adequada, evitaria essa condição complexa, onde ele teve a amputação de um membro. Então, vamos entrar pela porta de entrada do sistema de saúde, que é a atenção primária. E vamos pensar aí em promoção e prevenção à saúde. O que a equipe da atenção primária poderia ter feito para evitar um caso como esse? Então, a gente pode pensar aí, enquanto atenção primária, em reconhecimento do território. O professor Lilimin trouxe vários indicadores, né? Cobertura e estratégia da família.
Hoje, nós sabemos que em alguns lugares isso é um problema. E se isso é um problema, de que forma eu consigo fazer territorialização em saúde? O que é territorialização? É eu conhecer o meu território de abrangência. Quem é a minha população vinculada àquela unidade de saúde? E aí eu vou conhecer cada um, identificando as vulnerabilidades, identificando aí populações com fatores de risco, tanto relacionados a determinantes proximais quanto intermediários, que seriam, né, proximais ligados aí a estilo de vida, e intermediários ligados aí a uma parte mais macro, que seria condições de saneamento básico, emprego. Então, a gente vê a questão da intersetorialidade também. E aí, o que a atenção primária também tem que fazer? Os cadastros em saúde, para que aquela população realmente seja de conhecimento. E aí eu entro num instrumento chamado classificação de risco familiar. Não adianta eu conhecer a minha população, não adianta eu ter cadastro em sistema e eu não saber quais são os riscos que as famílias têm, né? Porque, como a professora Catarine trouxe ali, nós temos algo chamado equidade. Equidade é ofertar mais para quem tem mais necessidade. Então, eu preciso fazer essa identificação para ter esse tipo de acompanhamento. E aí, eu classificando, eu saberei quais são as famílias de risco, aquelas habituais e aquelas intermediárias. Então, quem necessita de mais acompanhamento? E aí, eu tenho um instrumento chamado Plano de Cuidado Familiar. De que forma eu elaboro esse plano de cuidado familiar? De que forma eu alcanço essas famílias? E aí, voltando para o nosso senhor X, de 60 anos, que teve uma perna amputada por diabetes, será que eu identifiquei ele a tempo? Será que eu identifiquei que ele tinha hábitos de vida que levaria a uma condição como essa? E se ele tem diabetes tipo 1, será que eu fiz a devida orientação? Porque não é fácil fazer aplicação de insulina, fazer contagem de carboidrato, é muito difícil. E de que forma a equipe da atenção primária poderia ter subsidiado nesse sentido, né? Então, uma vez que a gente identifica aí pessoas com alimentação que não é saudável, que não faz exercício físico, e aí a gente faz os grupos, será que os nossos grupos estão sendo efetivos? Será que nós estamos conseguindo abranger ali, contemplar o todo? Por isso eu preciso conhecer com quem e para quem eu estou falando, para ver se de fato eu estou conseguindo comunicar ou se eu só estou transferindo palavras que estão caindo, né, por terra. E aí, de fato, eu não sou efetiva, eu não tenho ação e eu vou ter um desfecho negativo. E aí ele vai precisar de outros níveis de atenção, como, por exemplo, o nível secundário e terciário. Então, aí eu já estou falando de uma equipe especializada e até mesmo de uma equipe terciária ou quaternária. Uma vez eu fui para a Amazônia e chegando lá, eu achava que eu ia atender a população e que a gente podia fazer aí um tipo de orientação mais voltado para alimentação saudável, frutas, legumes. E quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, lá tem muitas cheias, eles não têm isso disponível. E na minha concepção, eles tinham. Então, eu tive que mudar toda a minha abordagem. Eu tive que fazer um reconhecimento do território, ver com quem eu estava falando e direcionei a minha abordagem. Então, eu caio naquilo que a professora Catarine e que o professor Lilimin disse. Então, é crucial que eu vá até o local, que eu me adeque e não o usuário se adeque a mim, né? E até eu estou falando aqui usuário, mas isso é uma coisa que a gente tem que cuidar também, porque dependendo do local que você vai, eles entendem o usuário não como a pessoa, o paciente, o cliente, mas como usuário de drogas. Já aconteceu isso. Então, mais uma vez, entra a questão do letramento. E aí, eu gostaria só, Rosa, que por gentileza você projetasse aquele modelo de plano de cuidado, só para a gente evoluir aí para atenção especializada com o nosso caso. Que agora eu vou mostrar para vocês um instrumento que é muito importante. Jaqueline, desculpe só, é o instrumento de versão do profissional da saúde, índice de vulnerabilidade? Ainda não. Não, é o Planifica SUS, né? Isso. Tá ok, então, só para... Por favor, colocar. A página 29. Tá joia.
que o professor Lilimin trouxe a questão aí dos instrumentos e do fortalecimento da comunicação. O letramento não é só para o usuário, mas também entre os profissionais. Então, de que forma, né, eu vou comunicar que esse meu paciente identificado na atenção primária, ele tem as condições que indicam que ele precisa de um atendimento na atenção especializada. Eu não tenho sistema que se comunica, né? Muitos serviços de saúde reclamam dessa questão da interoperabilidade da comunicação entre os sistemas. Se eu não tenho um sistema que se comunica, de que forma eu posso propiciar a comunicação para que ela seja efetiva? Então, nós temos instrumentos impressos que podem ser compartilhados entre serviços e vai facilitar a comunicação, a compreensão, para que eu garanta um melhor cuidado ao meu paciente. Se você puder ampliar, por favor, Rosa. E pode ir na página 29, pode ir no anterior, que esse é da atenção especializada. Então, só compartilhando com vocês um modelo de instrumento de compartilhamento do cuidado da atenção primária para a atenção especializada. Então, esse aqui? Esse mesmo. Só ampliar. E ir para a página anterior, que esse é o final. Esse é o final, então vamos lá. Isso, por favor. Tá. Então, assim, eu fiz todas as ações de promoção, prevenção, não houve a adesão adequada, ele evoluiu para um desfecho não tão positivo dentro da condição que ele já tinha, né? Ou em determinado momento, que pode ter sido tardio, eu descobri que ele tinha diabetes tipo 1. Fiz a estratificação de risco dele na atenção primária, e aí eu vou compartilhar o cuidado dele com a atenção especializada. Como é que a equipe da atenção especializada vai saber a condição dele? Se eu não tenho um sistema que se comunica e se muitas vezes eu nem tenho uma integração muito efetiva com esse nível de atenção. Então, eu tenho instrumentos que podem facilitar. Se você puder aumentar, por favor, Rosa. Esse instrumento, gente, ele é muito bacana, que ele traz informações muito completas. Então, é como se fosse aí um histórico do meu paciente, muito baseado no Mnemonic Quiz Bar, que é uma técnica aí com alguns tópicos que facilitam a comunicação e de forma assertiva. E aí, tem uma parte dele que traz essa questão, qual que é o letramento em saúde? Gente, a atenção primária, ela é o quê? Ordenadora da rede e coordenadora do cuidado. Então, quem é que tem o filme do paciente? É a atenção primária, é ela que conhece. Então, esse instrumento vai possibilitar essa comunicação efetiva. Não tem problema se não conseguir ampliar, tá, Rosa? Tá, eu tô tentando aqui, mas a hora que ele joga para a tela inteira, a não sei que você queira que eu passe parte a parte. O que você acha? Não, tranquilo, pode deixar. Qualquer coisa depois pode disponibilizar, porque é um instrumento público, tá? Okay. Então, pessoal, infelizmente não deu para compartilhar, mas ele traz essa questão. Esse paciente, ele tem um letramento limitado, insuficiente ou adequado? Ele tem suporte familiar e social? Isso também vai impactar na hora de eu realizar um plano de cuidado. E aí, esse instrumento vai chegar para quem? Para a equipe da atenção especializada. Se vai chegar para a equipe da atenção especializada, teoricamente, ele já tem uma condição de risco, que é o quê? Aí, nesse caso, diabetes tipo 1. E talvez ele tenha aí uma baixa adesão, baixo engajamento, né? E motivação para cumprir seu tratamento. E o que a equipe da atenção especializada poderia ter feito para evitar que ele chegasse a esse quadro de amputação de membro, né? Então, aí, a gente entra numa questão de uma equipe trabalhar de forma multidisciplinar e de forma interprofissional. Para quê? Para que a gente garanta um cuidado otimizado, porque não é apenas o médico que tem a contribuir, né? Nesse caso aí, a gente tem um enfermeiro, a gente tem a nutricionista, a assistente social. Por quê? Não adianta eu trocar o açúcar branco refinado por um açúcar demerara se ele não vai ter condição de comprar esse açúcar para ingerir.
Não adianta eu falar que ele precisa trocar ali toda a dieta dele por farinha de amêndoas e não sei o quê, se ele não vai ter condição de colocar isso no tratamento dele. Então, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, ou talvez ele não vai entender nada, né? Quando a gente vai falar ali da insulina NPH, insulina regular, e das unidades principalmente, ele não vai entender nada e ele vai falar que está entendendo tudo. E aí ele vai chegar em casa com muita dificuldade e pode ter um agravamento por conta disso. Tem pacientes que saem e falam, meu Deus, o que ele quis dizer? Ou então depois vai lá para o enfermeiro e fala, olha, não consegui entender. Então, o modelo de plano de cuidado, que agora seria o próximo, seria o da página 31, deixa eu ver, é esse? Não, é o da página 31, ele também facilita nessa comunicação. Por quê? É uma equipe especializada que está fazendo todo um plano de cuidado, com metas, com problemas prioritários, olhando o indivíduo de forma integral e não somente para o diabetes dele, mas para todo o contexto dele, de moradia, de questão psicossocial, e aí vai retornar esse plano para a atenção primária, para que lá eles possam fazer o quê? Eles possam fazer o autocuidado apoiado. O que é o autocuidado apoiado? É eu chegar junto ao meu paciente e traduzir tudo aquilo e fazer com que isso faça parte do dia a dia dele. Então, ele vai para casa, ele gosta muito de comer um docinho, mas ele é diabético. O que a gente pode fazer dentro disso e educá-lo para que ele consiga ter aí uma contagem de carboidratos adequada para que no final do dia ele consiga fazer essa ingestão, né? Então, gente, é fantástico esse trabalho. E olha como ferramentas simples otimizam a assistência. E aí, se eu não tenho uma equipe que trabalha de maneira efetiva, que comunique de maneira efetiva, de forma que o meu usuário entenda, o que pode acontecer? Uma não adesão e aí ele vai evoluir com um desfecho negativo. E aí, como aconteceu com o caso do senhor X, ele acabou evoluindo aí com uma amputação de membro. Provavelmente a hemoglobina glicada totalmente descompensada, provavelmente ele já tinha um estágio muito crítico, então taxa de aglomeração glomerular, de filtração glomerular completamente aí alterada, retinopatia, então já tinha um comprometimento grande, né? A situação dele é muito complexa que levou a essa amputação. E provavelmente, se eu não tiver uma intervenção nesse momento efetiva, ele vai acabar amputando outros membros ou até mesmo indo a óbito. E olha o custo dessa assistência, né, para o sistema de saúde, que poderia ser evitado ali no primeiro nível, quando a gente começou a falar de promoção e prevenção em saúde. Daí, só indo agora, Rose, para finalizar a minha fala, no instrumento do IVCF-20. Esse eu acho que vai ser mais fácil de visualizar. Porque uma das coisas que muitas vezes a gente esquece é de olhar o indivíduo como um todo. Eu estou falando aqui, foi meio que aí, de propósito, de um senhor de 60 anos que tem hipertensão e diabetes. O que nós não fizemos com ele? Nós só focamos ali, né, na parte inicial da sua doença, tentando olhar para o global, mas não foi aplicado o quê? Um instrumento, né, o IVCF-20, que faz parte da avaliação multidimensional, que vai avaliar a capacidade funcional desse idoso, porque nem todo idoso tem a mesma funcionalidade, a mesma capacidade funcional. E isso é muito importante a gente ter esse olhar. Porém, esse instrumento tem um viés, ele tem várias perguntas, são 20 perguntas. E uma das perguntas dele, no item 3, é assim: por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras? Geralmente, o que a gente responde? Sim, é automático. É a mesma coisa que perguntar assim: oi, tudo bem? Mesmo que a gente não esteja bem, a gente responde sim. Então, a gente tem que cuidar muito com o modo de perguntar, com a abordagem. E o letramento em saúde, ele nos ajuda nisso. Será que todos os idosos vão entender essa pergunta da mesma maneira? Será que em algum momento eu não vou ter que traduzir isso e até perguntar de uma outra forma? Ou até mesmo perguntar para ele o que ele entendeu para ver se ele está respondendo da maneira adequada?
Por quê? Se ele me der respostas erradas, que não condiz com a realidade dele, o meu score final vai ser diferenciado. Consequentemente, a minha conduta também. Então, gente, peço perdão aí porque não deu para visualizar os instrumentos como um todo e não quero me delongar por conta do horário, mas fica a mensagem da importância do letramento em saúde, que a gente faça essa leitura do usuário, que a gente faça essa leitura dos nossos colegas profissionais, para que a gente consiga se comunicar de maneira efetiva. Sendo assim, nós teremos resultados e impactos positivos no sistema de saúde. Agradeço aí o convite e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Jaqueline, super 10, assim, uma graça, uma delícia te ouvir, realmente, porque você fechou aqui a nossa roda, a nossa primeira parte da roda de conversa com um exemplo, né? Então, isso, realmente, assim, fizemos um giro super completo aqui, porque a gente conseguiu fazer aquilo que o letramento mais diz que temos que fazer na hora da comunicação: tornar o conhecimento sensível a quem nós nos reportamos, a quem nós explicamos, de tal maneira que ele realmente se torne concreto, né? Paulo Freire dizia isso. Então, se não fizer sentido para o indivíduo adulto, se não houver concretude naquilo que nós estamos falando, são palavras que estão voando, mas não se fundamentam e não se formalizam de fato no cuidado, não se formalizam no autocuidado apoiado, porque ele vai, inclusive, ter dificuldade de se sentir apoiado por pessoas que não conseguem dar espaço para ele poder falar, dizer as dúvidas. E aqui eu deixo novamente num outro webinar, nós tivemos uma discussão de que muitas vezes a gente fala algumas coisas para os nossos usuários, e aí, por exemplo, olha, esse medicamento precisa ser guardado em geladeira, mas a gente esqueceu de perguntar para ele se ele tem geladeira, né? E aí nós vamos precisar o quê? Criar uma condição de que o centro de saúde dele, ou a unidade, ou o programa de saúde da família tenha condições realmente de apoiá-lo e de dar essa condição do armazenamento adequado de uma determinada medicação. Então, nós temos que sair da condição de eu disse, missão cumprida, tarefa dada, tarefa cumprida. Não. A tarefa é dada, mas ela precisa ser vista de que forma que eu estou cumprindo aquela tarefa. Sônia colocou aqui para nós do quanto o paciente diabético, Sônia é uma enfermeira educadora em diabetes tipo 1, então, assim, pegou, o exemplo foi, assim, principalmente aqui, né, caiu como uma luva. E ela coloca que muitas vezes o que acontece é que a lacuna de tratamento no diabetes é enorme, assim como é também no paciente com epilepsia, né? Então, eu vou deixar aberto para que vocês possam, a gente aqui entre nós, começarmos com uns questionamentos. E aí nós temos aqui os nossos convidados, né, que estão lá no YouTube, que também poderão deixar as suas perguntas, voltando a lembrar que nos ajudem a compartilhar, né, o vídeo, para que ele realmente, esse webinar, para que ele chegue a mais pessoas, mesmo que ele não chegue exatamente nesse momento, mas que ele possa girar e percebermos que quando nós falamos em plano do cuidado, tanto do paciente quanto da família, isso vai fazer sentido para o profissional que está na linha de frente do cuidado, mas também para os gestores, para que nós façamos capacitações que façam sentido aos colaboradores que trabalham conosco, aos agentes comunitários, que são aquele vizinho, ou que é o ouvido, tanto do vizinho quanto de quem tem o problema, e que vai nos ajudar a nos conectarmos ali. Então, deixo vocês à vontade agora para fazerem perguntas. Se não, eu vou começar aqui com uma pergunta que tem sido, vejam só,
uma pergunta que apareceu no nosso curso de letramento em saúde. Então, quando nós estamos enxergando instrumentos de avaliação, mas ali eram de instrumentos de avaliação de letramento, que nós sabemos que tem mais de 200 instrumentos em todas as línguas, nas mais diferentes áreas, diabetes, hipertensão, então, assim, é multifacetado realmente, e a gente sabe que esse aspecto do letramento é multifatorial, e a pergunta foi: o letramento, nós estamos avaliando, através dos instrumentos, o letramento do paciente, cliente, usuário, ou nós estamos avaliando o letramento do profissional da saúde? Essa foi uma pergunta que apareceu no nosso curso. E aí eu deixaria para vocês aqui responderem. Posso, Rosa? A parte de mensuração, particularmente, é uma parte que eu sou muito cara, né? Eu tenho trabalhado com validação de instrumentos de letramento em saúde, e eu digo que depende do instrumento. A gente vê no decorrer da produção de instrumentos de mensuração, os primeiros bem atrelado à questão de numeramento, né, de fazer contas, de compreensão mesmo da leitura, até instrumentos multidimensionais hoje que a gente tem, que avalia o letramento nas suas diversas dimensões. E aqui já aproveito para deixar algo que eu acho que é extremamente importante que a gente comece a internalizar em relação ao letramento, que é uma frase do Instituto de Medicina que ele fala que o letramento ele é uma questão social e não uma questão biomédica, com raízes sociais, porque aí a gente entende a completude que é a gente trabalhar letramento em saúde, e tanto nas falas do professor Lida, da Jaqueline, ficou muito claro, a gente trabalha com intersetorialidade e a gente está incluído nesse meio, então a gente precisa pensar maior, ele não é uma questão biomédica. Quando a gente tem instrumentos que me permitem, de alguma maneira, avaliar o quanto o paciente consegue navegar, o quanto que ele consegue ter de suporte social, o quanto que ele consegue compreender as informações que são repassadas pelos profissionais, o quanto ele consegue avaliar essas informações, eu acredito que indiretamente a gente está avaliando o profissional e o serviço que ele está sendo atendido naquele momento. É claro que a gente tem hoje instrumentos já, como eu trouxe as organizações letradas, a gente já tem instrumentos nessa perspectiva de avaliar a gestão letrada, né? Desde sua missão, desde as estratégias que são utilizadas. E a gente também tem instrumentos específicos para mensuração de profissionais, não validados ainda para o português brasileiro, mas a gente tem isso já internacionalmente falando. E até antigo, se a gente for ver, 2009 foi a primeira versão dele, construído por enfermeiras norte-americanas, que avaliam as competências de letramento em saúde das enfermeiras. Mas eu acredito que se a gente escolhe um instrumento que tem essa perspectiva multi, que eu avalio para além da leitura e do fazer contas, eu consigo indiretamente inferir muito sobre o serviço e sobre como esse profissional, teoricamente, é letrado em saúde, digamos assim. Perfeito, excelente, porque muitas vezes, e assim, os dados que você trouxe, professora, inicialmente, assim, avalia muito a condição da população, né? Da compreensão que a população vai ter. E aí, assim, mas existe a necessidade de que haja o letramento dos profissionais para que realmente consiga fazer aquilo que o professor Li falou. Eu consiga ser um emissor de mensagem em que essa mensagem consiga atingir o receptor e tornar aquilo viável, factível e real para ele. E não mais um fantasma que ele não identifica, né? E diante de tantas crenças. É riquíssimo isso, e pensar um desafio muito grande, porque a gente, reconhecendo a área da saúde, nós temos várias estratificações em várias categorias, corporações, jargões, né? E essa complexidade da saúde, ela precisa ser com humildade, ser realmente assim desmistificada e partirmos para um aspecto
que eu deixaria como pergunta para vocês. Faria sentido colocarmos o letramento em saúde como uma disciplina na grade curricular das faculdades, dos cursos técnicos? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Então, eu acho que deve, né? De fato, a Faculdade de Ciências Médicas está agora no processo de fazer uma proposta de reforma curricular, e dentro dessa reforma curricular, que tem 4 eixos, eu participo de um com muito entusiasmo, porque foi colocado ali a questão do eixo de gestão na saúde. E eu falo porque no curso médico, que é um curso de 6 anos, classicamente, boa parte dos cursos, em momento nenhum é falado sobre gestão na saúde. Nenhum momento. Nenhum momento. E vocês vão ver que quem que está nos cargos de liderança de gestão? Sempre médicos. Sempre médicos. Né? Então, eu vejo que há uma necessidade, realmente, de trazer conceitos de gestão, sabendo de que o sistema de saúde ele mudou muito, né? Digamos, o landscape, né? O cenário mudou muito daquele profissional que trabalhava no seu consultório isolado. Hoje, nós estamos falando de equipe de saúde. Então, para começar, há uma necessidade de que esse profissional seja preparado para trabalhar em equipe, né? A questão de liderança, de trazer toda essa, digamos, discussão sobre os tipos de gestão. Obviamente, eu falo com um viés muito claro, né? Que eu trabalho com questão do pensamento enxuto, do Lean, que eu realmente acredito que deva ser um modelo a ser discutido, né? Sem sombra de dúvida, e que, nesse aspecto, deveríamos incluir, né, o letramento, além do letramento, a questão de discussão sobre segurança do paciente, que são medidas básicas, né, coisa e tal, qualidade, pontos, e, assim, a gente não pode esquecer da questão de cuidados paliativos, que acaba entrando e a gente não discute isso. E, de fato, a gente teve uma desagradável, né, momento na CPI da Covid, da deturpação do que é cuidados paliativos, né, frente a o que a Prevent Senior fez, e que alguns dos senadores eles se debruçaram em cima, dizendo que o que era feito em termos de cuidado paliativo era matar a pessoa, quando, obviamente, né, não era nada daquilo. E foi muito feliz o senador Humberto ter lido a carta, né, acho que da Sociedade Brasileira de Cuidados Paliativos, tentando minimizar, pelo menos, o estrago que já tinha sido feito. Mas, certamente, eu vejo que os profissionais de saúde, particularmente os médicos, devem ser expostos dentro do seu grade curricular, né, a esses temas que fazem parte, né, tão importante quanto aprender a fisiopatologia da hipertensão, da diabetes, porque isso é um arcabouço, né, na formação do médico generalista, nas diretrizes curriculares nacionais, do qual nós propomos a formar esse profissional, e que saia com essas competências, né, e que são importantes para depois eles atenderem a população. E, certamente, né, eu, no que eu puder influenciar, né, nos pares do grupo que vai estar discutindo a nova grade curricular na Faculdade de Ciências Médicas, já está na minha pauta, anotadinha aqui no meu caderno, para levar lá para a discussão. Muito interessante. Na Rede Brasileira de Letramento em Saúde tem um conjunto de podcasts muito legais ali, em que, se eu não me engano, mas uma das considerações em relação a uma disciplina, eu acredito que tenha sido
você, né, professora, que tenha discutido ali, colocado essa questão de incluir disciplinas, muitas vezes como uma disciplina eletiva ou não extracurricular, mas a importância de começar a se fomentar isso, né? A gente sabe que aquilo que é novo, principalmente numa área tão dura quanto é a saúde, né? Muito encaixotada, encapsulada, mas a gente aos poucos vai conseguindo romper, né? E por isso aqui eu queria muito assim a Alice Sarantopoulos, que também faz parte aqui da nossa equipe da Atos Inova Saúde, ela não pôde estar conosco hoje, ela está gestante, então ela tinha um cuidado especial a ser feito, mas o que a Atos Inova tem buscado, assim, o que nós vimos é que isso não pode ser perguntado, o que isso teria a ver com o Lean, né? O que o letramento tem a ver com isso, com o Lean Healthcare? E aí a gente viu, se nós falamos do ponto de vista da gestão, que a gestão deve ser feita no paciente centrado, com uma compreensão de que o cuidado é inter e multidisciplinar e que nós temos que envolver uma rede de apoio, é fundamental que a gente consiga ter esse olhar realmente de destaque para um aspecto tão importante, para uma tecnologia leve e que deve ser incorporada ao modelo de gestão, muitas vezes, das organizações, para que as organizações possam se tornar organizações letradas. Só que isso não acontece de maneira espontânea, você tem que fazer isso de uma maneira consciente, né? E aí, gostaria de explorar um pouco aqui um aspecto que a Jaqueline trouxe, que foi a questão, assim, de haver compromisso daquele que está desenvolvendo muitas vezes o plano de cuidados para que a gente possa extrapolar o aspecto da culpa, né? E em vários comentários que nós temos aqui, foi trazido isso, né? A importância de nós trabalharmos com as humanidades estão meio esquecidas na grade curricular, então o aspecto de nós pensarmos o letramento como parte da grade curricular nos cursos da área da saúde e a importância realmente de nós colocarmos o paciente e aí até o investimento no agente comunitário de saúde. Então, vários desses aspectos foram sendo apontados aqui por quem está nos assistindo. Então, Jaqueline, se você puder dar mais um dedinho aqui de prosa conosco a respeito disso, né? Compromisso e, ao mesmo tempo, a busca de culpados, né? Essa eterna ruptura quando a gente fala na quádrupla meta, né? Então, do aspecto tão fundamental da transformação da cultura das organizações, para também olhar para os colaboradores e conseguir enxergar algo além dessa questão de quem foi que fez, né? Quando a gente fala em cultura, né, Rosa, não é fácil. Nós trabalhamos muito aí para a implantação de culturas de segurança, porque já estamos falando atualmente em cultura justa. Você fazer uma mudança em uma instituição, reconstruir, ressignificar alguns processos, alguns conceitos, não é algo tão fácil. É um trabalho, eu diria, de formiguinha e de persistência, porque você precisa fazer com que isso faça sentido para o outro. E quando a gente pensa sistema de saúde, a gente sabe que tem muitos âmbitos de gestão também. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para fazer sentido, mas a gente sabe que isso perpassa o operacional. Então, tudo parte lá do federal para o estadual para chegar, então, no âmbito municipal e na operacionalização. Então, quando eu falo aí no âmbito estadual, o que eu tenho? Eu tenho a formação aí de diretrizes clínicas, linhas guia que vão aí nortear o cuidado para determinado ciclo de vida. Eu trouxe um exemplo aí de um idoso hipertenso e diabético. Ele pode entrar em duas linhas de cuidado, né? Na do idoso e do hipertenso e diabético. E aí, o que essa linha guia desse determinado estado, dessa determinada região,
ela traz de orientação para isso. Então, será que a gente já não pode incorporar o letramento nesses instrumentos? Como eu trouxe aí alguns, pena que não deu para visualizar, mas esses instrumentos que eu trouxe já estão incorporados à questão aí do letramento funcional em saúde, que já é um olhar diferenciado e já é uma forma de começar a provocar o profissional para esse conceito. Então, o que é esse tal de letramento? Ele vai se perguntar, né? E se ele não sabe, o sistema tem que pensar em educação permanente, porque, infelizmente, conforme você fez a pergunta para o professor Lee ali, hoje a grade curricular não traz isso. Gestão e letramento são temas não abordados, pelo menos na época que eu me formei ali, eu não tinha conhecimento desses assuntos, né? E isso é um ponto crítico, porque impacta na prática. Nós, profissionais de saúde, eu estou fazendo uma pesquisa no mestrado, que a maior parte dos gestores municipais de saúde são enfermeiros. Mas até que ponto eles estão preparados para esse tipo de atuação? Então, isso é uma provocação. E uma vez que eu já tenho diretrizes clínicas, né, esse tipo de tecnologia, linha-guia, que norteia, já incorporando isso, é uma forma de eu estimular a implantação aí dessa cultura, né? E aí o meu trabalho vai ser fomentar. Como? Dando condições para que ele também entenda o que é isso. Então, entra aí educação permanente. Então, é um planejamento que vai muito além, né? Parece simples, mas é complexo. E fazer com que isso, de fato, seja operacionado é o maior desafio. Para que, então, chegue na ponta, chegue em quem vai operacionalizar. E aí eu tenho um município como o corresponsável aí, porque nós temos, ainda bem, né, uma descentralização. Em alguns locais isso é mais forte, em outros ainda tem déficits e estão caminhando. E aí eu chego para quem vai operacionalizar, que é o nível aí operacional, né? Os servidores ou os funcionários que estão nas unidades de saúde. E aí eles vão olhar esses instrumentos e vão começar a se provocar, vão começar a se questionar, porque eles precisam entender para poder fazer com que chegue no usuário e tenha impacto, né? Então, eu penso que isso é um grande desafio, mas nós temos aí muitos caminhos, né? Não é impossível. Como a professora Catarine colocou ali, esqueci o termo correto, mas é algo relacionado ao letramento amigo, uma coisa assim, se a professora Catarine puder... Organizações amiga do letramento. Amiga do letramento. Eu sou muito voltada para a parte da pediatria, nós temos hospitais amigos da criança, né? Com algumas diretrizes ali que fundamentam isso. Pensa, se a gente tiver isso enraizado, né? Quais são os 10 fundamentos ali para o letramento em saúde? Já ajuda. Será que se eu perguntar para alguém, para um colega, ele vai ter conhecimento disso? A maior parte não tem. Hoje, no sistema público, a gente tem alguns casos porque trabalha esse processo de letramento, como a Rosa trouxe ali a questão do Lean, né? Nós temos metodologias hoje, esse instrumento que eu compartilhei com vocês é do Planifica SUS. Não tem conflitos de interesse, mas o Planifica SUS, ele é um projeto que trabalha a implantação da planificação da atenção à saúde, que é um projeto do CONAS, executado pelo Einstein, via ProAdSUS, e visa isso, melhorar os sistemas de saúde, e foi incorporado aí a filosofia Lean também, para otimizar aí esse cuidado com menores custos. E por isso que a gente usa esses instrumentos já nesse nível aí de qualidade e trazendo o letramento de saúde, mas não é a realidade da maior parte das unidades de saúde. Então, nós estamos trabalhando para que isso faça sentido. E nós temos que lembrar também que nós estamos prestando cuidado, nós profissionais. E o paciente, ele é corresponsável por esse cuidado, né, junto ali com a sua família. Porém, se a comunicação não for efetiva, a gente nunca vai alcançar isso, né? E aí a gente vai ter cada vez mais impacto em indicadores de morbimortalidade e não vamos alcançar aí o resultado esperado. E vai se tornar insustentável. E a nossa ideia não, é que a gente tem um sistema público excelente, que é referência mundial, cheio de desafios, mas ainda assim é referência. E aí nós precisamos aí trabalhar para a melhoria, para que ele continue, para que ele não acabe, né? Gente, eu fico encantada de ouvir assim que a gente que viu, né, professor Lee,
o SUS, lá em 88, ser levantado, né, uma transformação total que a gente teve no modelo de oferta de saúde à população brasileira. Realmente, assim, a gente tem que abraçar esse SUS e torná-lo cada vez mais, assim, somos amigos do SUS, porque, de fato, ele é um ponto de, assim, ele foi um grande sustentador de todo esse processo que nós vivemos. Ele veio nos mostrar a importância e o quanto um serviço estruturado, com todos os desafios ainda pela frente, mas o quanto ele pode ser resolutivo, ele pode ser efetivo junto à população. Eu queria tentar, Jaqueline, aqui compartilhar, a gente já está bastante avançado no nosso webinar, mas tentar compartilhar aqui novamente, lá naquele instrumento, só para trazer aqui se a gente conseguir. Aqui, olha, tá dando para visualizar melhor. Aqui tá falando muito do letramento, né? Do letramento funcional. Melhorou, né? Um pouco a visualização. Melhorou, sim. Esse é um modelo de plano de cuidado que a gente utiliza na atenção especializada. Ele é um plano de cuidado que já foi todo elaborado para que seja feito de forma interprofissional, porque muitas vezes cada especialista coloca na sua caixinha e fica fragmentado. E a nossa ideia não, é olhar o indivíduo como um todo e que todos os profissionais contribuam dentro do cuidado. E por isso que a gente prioriza aí os principais problemas e coloca as metas e as orientações, né, de cuidado. Só que para a gente fazer esse cuidado, a gente precisa conhecer aí o grau de letramento, de engajamento dessa pessoa. Então, esse quadradinho, esse retângulo aí, ele traz a questão do autocuidado. E aí ele tem letramento funcional em saúde, ele tem a questão ali da adesão terapêutica, do suporte social, do suporte familiar, o estágio, né, motivacional, a capacidade de autocuidado. É bem interessante. É muito bom a gente ver isso, porque quando nós falamos das doenças crônicas e até da orientação através de plano de cuidados, tanto para o indivíduo como para comunidades, nós temos que pensar sempre realmente nas variáveis que estão associadas a essa questão do cuidado. Quando se estuda a questão de adesão, por exemplo, adesão terapêutica, tem mais de 200 variáveis. Então, assim, para aquela comunidade, para aquele território, quais são as variáveis mais significativas que realmente impactam naquele processo do cuidado, da promoção de saúde e da própria adesão terapêutica? Então, assim, acho que foi muito rico e, assim, valeu aqui tentar novamente compartilhar a tela, deu mais certo agora, né? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento e deixaria em aberto para que vocês... Nós tivemos, assim, várias participações aqui, né? A Sônia novamente trouxe para nós os custos de uma amputação pagariam toda uma vida de cuidados primários bem feitos. Isso é fantástica, essa observação da Sônia. Deixaria em aberto para nós aqui, para cada um de vocês. Olha aqui o Soares, né? Rosa e demais participantes, parabéns pelas excelentes exposições. Temos muito que avançar na saúde, principalmente na saúde pública, e para isso é fundamental o fortalecimento do SUS. Então, isso muito obrigada aí a todos os que participaram. Deixaria para vocês uma finalização, realmente, né? E aí eu deixo em aberto, quem quiser. Professora Catarine, quer começar já? Sim, quero agradecer mais uma vez, Rosa, pela oportunidade de estar discutindo um assunto que realmente é tão relevante. Eu acho que a gente poderia ficar mais 2 horas aqui conversando, que o tema não ia esgotar. E agradecer, eu acho que é isso, que tem nos Estados Unidos, tem uma frase que são o Health Literacy Heroes, e que sejamos heróis do letramento aqui também no Brasil. Eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa, para que a gente seja amigo do letramento, que a gente promova o letramento desde pequenas ações até grandes ações. Eu acho que isso é importante, a gente está em movimento, porque é isso que move, é isso que gira e é isso que faz com que a gente cresça.
Obrigada. Um prazer, professor Li, prazer, Jaqueline, muito bom estar com vocês. Bom, acho que eu vou deixar para o professor Li encerrar, então, né? Eu também quero agradecer, Rosa, um prazer, Catarine, um prazer, professor Li. E aproveitando aí o último comentário que você projetou, Rosa, quero trazer uma frase do professor Eugênio Vilaça, que ele diz que o SUS, ele não é um problema, né? Sem solução, muito pelo contrário, ele é uma solução com problemas. E o letramento em saúde é um dos caminhos para essa solução, pois propicia a comunicação efetiva. Muito obrigada a todos. Professor Bom, Li. eu gostaria de agradecer a Rosa, né, minha querida amiga, a Atos Inova, por propiciar essa noite, essa oportunidade de conhecer duas pessoas fantásticas, né, a professora Caterine, lá de Jataí, que de fato eu conheço a Edilaine Vilela, que também é docente de lá, eu conheço ela de outros carnavais, ela foi aluna nossa aqui do jornalismo científico, até tivemos umas parcerias aí. E agora eu já estou vendo você como uma parceira, né, num projeto que nós queremos desenvolver aqui com a minha querida sócia, Isilda, que está escutando, a mensagem para ela também, especificamente direcionada, né? E que realmente nós gostaríamos de estar desenvolvendo, né, um projeto nessa área, né, tornarmos cada vez mais amigos do letramento, né, esse selo que se tem. E, claro, né, a Jaqueline, também foi um grande prazer em conhecê-la, né? Eu tenho um pé em Curitiba, né, a família de lá, fiz a Federal do Paraná na mesma universidade e tal, e que, né, certamente você também está já inclusa nesse círculo nosso e algumas ideias que já está fervilhando aqui, já está anotado aqui, que eu vou tomar a liberdade de contar com vocês duas na elaboração desses projetos que eu acredito que podemos fazer a diferença. E a mensagem final, Rosa, né, e Caterine, Jaqueline e as pessoas que estão nos assistindo, defendam o SUS. O SUS é um grande bem que o país conseguiu, né, desenvolver e que a gente precisa fortalecer o SUS cada vez mais, né? E defendam ele para o nosso próprio bem. Então, agradeço novamente a vocês três, né, pela noite maravilhosa e fantástica. O tempo voou, né? E de fácil deixar, a gente ficaria mais tempos aí. Obrigada a vocês, professora Catarine, né, da Rede Brasileira de Letramento em Saúde, professora lá na Universidade Federal de Goiás. Muitíssimo obrigada mesmo por sua disponibilidade, pela delicadeza que nos recebeu desde a primeira vez. Então, assim, às vezes a gente tem que, para começar algo que é tão inovador, tão diferente, a gente precisa ser um pouco atrevido, né? Então, nós tivemos um certo atrevimento de ir lá e convidá-la, e você nos recebeu super bem, muito obrigada. Professor Li, sempre parceiro, sempre amigo e sempre junto conosco nesses desafios de trazermos e reconhecermos de fato que o sistema de saúde nosso, tanto o SUS quanto o nosso sistema complementar, se eles trabalhando da maneira como eles vêm trabalhando, nós temos tido resultados excelentes, mas que são realmente soluções para aquilo que nós vivemos com os problemas que a saúde brasileira passa. Jaqueline, a nossa amiga, que também assim nos acompanhou aí durante a pandemia e que trouxe com uma alegria fantástica, a sua participação foi super agregadora e realmente trouxe uma concretude muito grande. Muito obrigada por ter estado conosco. Quero lembrar que nós temos o curso de letramento em saúde da Atos Inova Saúde já na sua segunda turma. Realmente é um curso que para uma empresa de consultoria, de gestão e que promove cursos de ensino à distância,
é realmente bastante inovador e nós queremos realmente incentivar as pessoas a conhecerem, entrarem nesse universo do letramento em saúde, porque, como todos os nossos convidados aqui hoje, Caterine, professor Li, Jaqueline, nos disseram, nós precisamos utilizar dessa ferramenta leve para conseguirmos resolver vários problemas existentes na área da clínica, na área da gestão e na área da saúde comunitária. Então, nós temos o nosso curso de letramento em saúde, Dados Inova Saúde, que está acessível, você pode acessar através do nosso site, ou através do site da Dados Inova, ou através do próprio site da EAD Plataforma, e que será nós teremos nos dias 22 e 25 de novembro, já num formato reformulado, após a primeira turma, porque, afinal de contas, nós seguimos o Lean Healthcare, então é melhoria contínua. A gente faz uma primeira turma, avalia o que precisa ser melhorado, e a nossa ideia realmente é manter o tema letramento de uma maneira bastante cíclica, ao longo de uma grade anual, para que isso realmente se torne vivo no campo da gestão em saúde. Então, agradecer a todos que estavam lá no YouTube, compartilhem esse link, compartilhem esse webinar, que foi fenomenal. Realmente ficaríamos mais 2 horas, mas o nosso tempo até pelo cansaço que isso possa gerar, mas fiquem todos aí, compartilhem para que a gente chegue a um número cada vez maior de pessoas, né? Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Muito bem.